Boa noite a todos, irmãos. O meu irmão Gladson já deu uma boa introdução. Hoje, se eu fosse escolher um nome para essa ministração, eu escolheria Despertar. Durante o mês de julho, nós falamos bastante sobre uma igreja, a relevância, a importância de uma igreja que influencia em todas as esferas da sociedade. Principalmente em 7 esferas, falamos sobre isso aqui. Hoje, eu queria falar um pouco com vocês por que é tão importante esse tema. Eu queria hoje que nós pudéssemos, porque eu entendo que é um privilégio temos o Gladson aqui hoje, se dispondo a treinar nossos jovens já estando preparados para treinar nossos adolescentes. Por que isso? Porque é o que o irmão falou. Nós temos uma sociedade que está em ladeira abaixo, em decadência. E algo precisa ser feito, e a pergunta é, por quem? Muitos acreditam que é elegendo um bom presidente, bons políticos. Hoje eu queria que nós entendêssemos que talvez a solução esteja aqui dentro. Esteja aqui dentro. E eu gostaria, seria maravilhoso, se todas as igrejas hoje estivessem no Brasil, no mundo, tratando os temas que nós temos tratado, que o irmão Gladson possivelmente tratou, que outros irmãos, como o Marcos, trataram nos cursos de coragem e outros cursos que tem ministrado aqui. Porque nós estamos falando de uma mudança de cultura, que apesar de termos sido libertos, salvos, não estamos vendo essa mudança de cultura. Então é sinal que nós precisamos, como igreja, acordar, despertar. Então, como o meu irmão já introduziu muito bem o tema, qual é a realidade do mundo hoje? Pode colocar o primeiro slide. Um relatório da KPMG, que é a 3ª maior consultoria contábil do mundo, nos finais de 2020, esse relatório diz o seguinte, que em 2040, não é assim um profeta, alguém que teve uma visão, não. São um relatório com dados contábeis e estatísticos, mostrando que 2040, tudo indica, será o ano do colapso social econômico. 2040. Você está conseguindo, não? Um tempo? Ok. Eu gosto da imagem porque ajuda a gente a fixar a comunicação, né? Vamos esperar um pouquinho. Aproveito para orar, peço a Deus que me dê sabedoria, habilidade, para nós comunicarmos tudo que temos que falar hoje aqui, Senhor. Que seja realmente um tempo para despertar nosso coração. Assim como o Senhor amou o mundo, Pai, deu o seu Filho, para que o mundo não pereça, que a Tua igreja hoje possa ter o mesmo amor, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, esse dado estatístico foi emitido no final de 2020. Quantos anos? Nós estamos no ano 2022. Então, tudo indica daqui a 18 anos. Agora, isso aí me abala? Não. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 8 anos, eu também recebi um relatório dos médicos, de que eu nunca mais iria andar. Então,
a probabilidade, pela enfermidade que eu tinha, que era uma poliomielite, é que eu nunca mais andasse. A minha esposa, quando meu filho tinha 2 anos, recebeu um diagnóstico que ela tinha um tumor na cabeça, nunca mais ia poder ter filhos, e a gente queria ter uma menina, e ela iria ter que fazer uma cirurgia que, com certeza, iria deixar sequelas na coordenação motora ou na visão, etc, etc. Então, uma coisa são as estatísticas, outra coisa são os relatórios dos cientistas, dos médicos, e a outra coisa se chama a realidade de Deus. Deus, ele não simplesmente, com um passo de mágica, ele fortaleceu meus músculos. Não, eu tinha que 3 vezes para a BBR por dia. Perdão, 2 vezes, de manhã e no final da tarde. E, ao meio-dia, eu recebi um fisioterapeuta na minha casa. Aos 15 anos, eu já corria meia maratona. Minha esposa foi diferente, foi pelo poder. Fomos ao médico na segunda-feira, em São Paulo, que era o melhor neurocirurgião da USP, e ele não encontrou mais o tumor na tomografia que estava presente. Então, o que Deus pode fazer, agora, aconteceu de qualquer jeito? Não. Uma senhora teve um discernimento, procurou, orou, o tumor sumiu. Então, meus irmãos, eu sinto que é tempo de nós não escondermos essas coisas debaixo do tapete, mas nós tomarmos consciência e perguntar a Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha fisioterapia nesse caso? Porque Deus já deu seu poder, deu autoridade e deu sabedoria para o homem resolver os problemas da terra. A terra está desse jeito, está caminhando para esse jeito, porque o homem não administra a sua vida, nem a sua família, nem a sua empresa, nem os seus negócios, nem a sociedade, à maneira de Deus. Administra do seu jeito. E hoje nós vamos ver o que está envolvido nessa engenharia de administração do homem que leva a um colapso social e econômico. Então, primeiro, pode ser o próximo. Em Cristo, eu creio que a igreja é a solução do mundo. Por quê? Porque Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Real. O mundo administrando a maneira do sistema do mundo, cujo príncipe é Satanás, natural que as estatísticas estejam apontando para isso. Porque esse é o destino natural do sistema do mundo. Porém, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância, alegria, paz, prosperidade. E quem é Jesus hoje aqui na terra? Como é que Jesus age aqui na terra? A quem ele delegou, passou o bastão para agir aqui na terra? A igreja. Levanta a mão. A mim. Amém. Então, Romanos 8, 19, 21, deixa claro, né, que a solução do mundo não está nas mãos, está nas mãos dos filhos de Deus. Não está na mão de um governante, de um político. O que diz Romanos 8, 19, 21? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que é ser revelado? Sejam conhecidos. Por que os filhos de Deus não são conhecidos? Porque nós estamos levando uma vida muito escondida, limitada.
pois ela, a criação, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quem entende, através dessa escritura, que a responsabilidade para cuidar da solução do problema do mundo é nossa? Quem aqui é filho de Deus? Então, quando os filhos de Deus se tornarão conhecidos? As Escrituras mostram que os filhos de Deus, no mundo espiritual, já foram comissionados. O que falta é nós materializarmos, o próximo slide, essas realidades, que está, por exemplo, próximo slide, em Colossenses 1,13, que afirma que já nós não seremos, nós já fomos transladados do reino das trevas para o reino da luz. Gálatas 4,7 diz que nós já somos filhos e herdeiros, ou co-herdeiros com Cristo. Apocalipse 5,10, nós já fomos eleitos, não seremos eleitos na eternidade, já fomos eleitos reis e sacerdotes, governantes do nosso Deus, e sacerdotes para o nosso Deus. Sacerdote não é quem está ministrando só a palavra aqui na frente. Sacerdote é todo filho de Deus, já foi dado, já foram eleitos, já foi dada essa função a todos nós que nos consideramos, que já sabemos da nossa identidade, que somos filhos de Deus. Mateus 28, 19 e 20 deixa claro que já fomos comissionados para ir, primeiro, para sermos transformados, depois, para transformar outros. Então, a questão é como nos tornamos um discípulo influenciador como Jesus, que em 3 anos de ministério, ele mudou a história, mudou o calendário. Hoje são 2,2 bilhões de cristãos no mundo, quase 1/3 da população. Vocês já imaginaram se esse povo toma consciência do que nós estamos falando hoje aqui? 2,2 bilhões de cristãos no mundo, com 3 anos de ministério. Foi pelos milagres? Eu acredito que não. Porque outros antes dele fizeram milagres. Até o diabo faz milagre. Não como Jesus. Então, não foi só pelos milagres. E hoje nós vamos aprender um pouquinho o que está por trás do que é a força motriz que está por trás do reino de Deus, que impulsiona os filhos de Deus ao sucesso. Vamos primeiro ver Mateus 26, 28. Perdão. 26. O que Jesus diz? Quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Então, hoje, na realidade, agora começa um pouquinho o que nós vamos tratar no tema hoje. Qual é o processo de nós nos tornarmos um líder que influencia? Por que é tão difícil nós vivermos... Quantos aqui já conheciam essa escritura? E por que é tão difícil nós vivermos essa realidade? Praticarmos isso. Então, nós vamos entender um pouquinho hoje, falando um pouquinho, inclusive, de usando um pesquisador da natureza humana.
E os pesquisadores físicos, químicos, nada mais do que fazem do que comprovarem aquilo que Deus criou. Eles não inventam nada, eles só descobrem. Então, o que Freud descobriu, por exemplo, no chamado princípio do prazer, que eu chamo depois alguém que fala alemão aqui para pronunciar que significa o princípio do prazer. Bernard, se estiver aí, depois me ajuda. O que é o princípio do prazer que toma conta da nossa natureza natural humana? O que diz o princípio do prazer? O princípio do prazer é a busca instintiva do prazer e de evitar o sofrimento, de forma a satisfazer as necessidades biológicas e psicológicas do ser humano. Segundo, de modo específico, o princípio do prazer é a força motriz que guia a personalidade e, possivelmente, o impulso guia mais forte da vida de um indivíduo. Quem gosta aqui de sofrer? Ninguém. É natural. Porque nós não fomos criados para sofrer. Então, o princípio do prazer opõe-se ao princípio da realidade. Comecem agora a prestar bastante atenção no que nós vamos falar, para que vocês entendam aonde queremos chegar. O princípio do prazer opõe-se ao princípio de realidade, o qual caracteriza pelo adiamento da gratificação. Faz parte do amadurecimento normal do indivíduo aprender a suportar a dor e adiar a gratificação. Então, na psicanálise, maturidade é aquele que começa a aprender a administrar os seus impulsos, os seus desejos, de modo a adiar a gratificação. Ao fazer isso, o indivíduo passa a reger-se menos pelo princípio do prazer e mais pelo princípio da realidade. Agora vamos ver as conclusões aqui. Segundo, então, na psicanálise de Freud, sempre escolheremos o prazer em vez da dor. Segundo, para os não salvos, a realidade seletiva significa escolher o pecado e a irrealidade em vez da obediência a Deus. Essa notícia do colapso econômico, meus irmãos, não é nova. Quando a teoria econômica foi criada em 1930, já perguntaram ao Keynes, que era o pai dessa teoria, um economista, o que ia acontecer nos anos vindouros, porque toda a teoria dele é baseada em você manter o crescimento e o desenvolvimento através do endividamento. Ele falou, até lá eu não estou mais aqui. Realmente ele não está mais aqui, ele já foi. O problema sobrou para nós. A opção era, estamos vivendo uma maior depressão da face da terra, então precisamos de uma solução, a solução é jogar dinheiro, imprimir dinheiro. Em Cristo nós devemos, quando amadurecemos, escolher a cruz e a obediência em vez do prazer no curto prazo, que foi o que Keynes fez, e hoje nós estamos pagando a conta, ou vamos pagar a conta. Então, a escolha pelo prazer no curto prazo nos torna servos inúteis, como fala João 12, 24. O que fala do João 12, 24? Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ou seja, a escolha pela cruz, a escolha pela dor, continuará. Por que continuará? Porque nós fomos transladados do reino das trevas para o reino da luz, onde éramos improdutivos, e continuaremos se nós não mudarmos essa realidade.
Então, assim, fomos libertos do poder do pecado, mas a escolha que nós fazemos sempre pelo prazer, pela irrealidade, nos leva o quê? A desilusões, frustrações, e nós investimos toda a nossa energia para resolver os problemas que nós mesmos criamos por andar numa ilusão. E aí a nossa vida é como se nós vivêssemos numa bolha. Qual é o problema maior disso? É que, como nós vivendo preso às nossas aflições da alma, como se vivêssemos dentro de uma bolha, o que acontece? Isso vai ter um impacto direto na próxima, na nossa família, no relacionamento da família, o impacto direto nos negócios, no trabalho. É como se estamos dentro da mesma casa, mas cada um dentro da sua bolha, preso às suas angústias, sem compartilhar. E eu achei interessante que na formatura aqui, alguém me falou uma coisa que, não sei qual dos jovens, que ele às vezes se sentia, antes do curso, como se aqui dentro cada um tivéssemos isolados dentro da sua bolha, não houvesse uma integração como um corpo. Uma ideia mais ou menos que eu tentei exprimir no próximo slide, que diz que... Próximo slide. Foi a imagem que... Quem é que foi o jovem que falou isso? Teve alguém aqui que na formatura, o Pedro lembra disso? O Teco, tá. Então veja bem, meus irmãos, é uma constatação essa realidade. Até nas nossas reuniões, às vezes nós nos sentimos como se não fôssemos um só corpo, não interagimos. Por quê? Porque nós chegamos aqui tão ocupados com as nossas questões, que só temos 2 horas para nos desprogramarmos, e não dá tempo. Não dá tempo. Então, a solução de Deus para sairmos do isolamento está no próprio João 12, 24 e 25, que diz: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, ou seja, aquilo que nós já falamos, escolher a cruz, né, a realidade de 9, 23, que a gente vai ler, de Lucas 9, 23, que a gente vai ler agora, dará muito fruto, será um servo influenciador, que irá liderar na sua área de influência. Então, aquele que ama a sua vida, a perderá. E Lucas 9, 23, como eu estava falando, a escolha pela cruz Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, agora nós somos, talvez, eu não sei quantos aqui, porque para mim eu passei a semana pensando nesse tema. Eu não sei se vocês aqui em 15, 20 minutos já estão começando a acompanhar o que eu estou falando. Eu espero que sim, né? Mas nós temos já a solução. Essa solução foi dada antes que eu tivesse uma igreja. Foi a primeira revelação que Deus me deu. Tive isso de uma forma sobrenatural. E eu usei isso sem nenhum outro conhecimento, eu usei isso em toda a minha vida, a partir daí, né, no mercado de trabalho. Só essa realidade aí, que pelo Espírito Santo, Ele me explicou em detalhes, através de várias visões, que eu não vou repetir, porque muitos aqui já ouviram isso mais de 10 vezes. Os visitantes depois me pedem, eu mando um testemunho. Então, esse é o nosso culto a Deus, meus irmãos. Nós falamos, vou ao culto domingo, isso me incomoda às vezes. Porque você pode vir ao culto cultuando a Deus, ou simplesmente vir numa reunião do culto. E que Deus espera é que nós façamos um culto que agrade a Ele. Qual é o culto que agrada a Deus? Está em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estão vendo que todas as Escrituras vão caminhando, vão apontando para a mesma realidade? Então, o que fazer com o fracasso e com as decepções? Porque fracasso e decepções, problemas, nós teremos até o dia de entrar no caixão. A questão é como lidar com os problemas até esse dia, sendo mais que vitoriosos. Então, o que fazer com o fracasso e as desilusões que abatem nossa alma e nos limitam? Quanto ao fracasso, vamos começar a ver, abraçar o fracasso, né, como um convite para nos ajudar a buscar em Deus e nos irmãos, através de conselhos, a solução para a crise que nós estamos vivendo. Fracassei? Opa, Senhor, preciso de Ti. Rodrigo, Sérgio, Vitor, preciso de conselho. Então, o fracasso para os não salvos representa uma grande crise do ego, que não pode acontecer conosco, porque já nós não vivemos a realidade deles. Então, na realidade do reino, em Cristo, o fracasso deve ser tratado como uma necessidade de perdão, restituição, ou uma oportunidade para aprendermos mais da palavra de Deus, sermos corrigidos ou ensinados, para não voltar a repetir os erros. E a desilusão? A desilusão eu acho maravilhoso. Próximo. Então, abraçando a desilusão como um presente. Coisa de doido? Não, vocês vão ver a sabedoria que é por trás disso. Quando nós experimentamos a desilusão, temos a certeza, a convicção que nós estávamos funcionando sobre uma ilusão. Uma mentira. Então, opa, quanto mais cedo a desilusão vier, menos eu vou perder tempo, menos eu vou sofrer. Então, pare de sofrer com as desilusões. Agradeça, porque foi que veio antes, que fosse tarde demais. Nós não gostamos de nos frustrar. Criamos expectativas. E aí, de repente, vem uma desilusão. Ótimo. Não vou perder meu tempo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de tratar os problemas dentro de nós. Então, amar a verdade significa amar a realidade. A realidade fica escondida atrás da ilusão. Assim, o servo maduro, ele está apto a dar fruto e influenciar, e nada o abate, conforme Filipenses 4, 12 e 13. Então, agora nós estamos falando de um servo maduro, que apto já a influenciar, livre. Como Paulo diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Masoquista, louco? Não. Um cidadão do reino, um filho de Deus, que aprendeu o que nós estamos tentando entender hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, um servo maduro, ele mudou internamente, né? E, pelo exemplo, ele muda externamente. Seus filhos, sua esposa, seus amigos, seus colegas de trabalho. Se eu tiver agora com sarampo,
e começar a pregar sobre Covid, vocês vão pegar Covid ou sarampo? Eu estou com sarampo, mas estou pregando sobre Covid. Vocês vão pegar sarampo, meus irmãos. Vocês vão, não é o que eu falo, mas é quem eu sou que vocês vão copiar, que vocês vão absorver. Assim, né? Nós vivemos, então, a realidade, a sabedoria do reino de Deus, que no reino ser transformado, aplicar, praticar, né? E, então, receber, ter. Ou seja, você não antecipa, você espera o tempo de Deus depois de você obedecer, depois de você praticar. No mundo é diferente. No mundo, o mundo quer que você, o cara está em necessidade, joga dinheiro dele, porque aí ele vai pagar todas as suas contas e ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, você primeiro dá, depois ele realiza o que ele tem que fazer, e aí ele passa a ser feliz. Isso não funciona. O comunismo já provou isso, o socialismo já provou isso, né? Todas as ajudas assistenciais, quem já tentou ajudar alguém só dando, sem discipular, já provou que não funciona. Você tem que primeiro mudar a pessoa internamente, para depois ela se tornar aquilo que ela precisa se tornar para se autogovernar. Então, um servo maduro, cheio da presença do Espírito Santo, com conhecimento, né? Desculpa aí, perdão aí do erro aí, com conhecimento e em obediência aos princípios e valores da palavra de Deus, está capacitado para ser um agente de transformação, tendo sucesso na implantação da cultura do reino, começando na sua vida, depois na sua família e depois na área externa. Não vamos querer mudar externamente sem antes passarmos nós pelo processo de mudança e de transformação. Então, meus irmãos, isso eu chamo de sendo fiel no pouco. Fazendo o nosso dever de casa, Deus nos colocará sobre muito. Capacitemo-nos, estejamos preparados, mudemos internamente e estejamos aptos para sermos usados por Deus. Amém? Então, assim, eu gostaria agora que nós celebrássemos a nossa ceia. Não sei se está aqui o meu, está aqui. Nós nos preparássemos, tivéssemos um tempo agora para meditarmos sobre o que nós falamos hoje aqui, passos que você precisa e eu darmos em nossas vidas, para que nós verdadeiramente nos libertemos de nós mesmos, das nossas lutas, e nós possamos viver a vida em abundância em nós, na nossa família, no nosso trabalho, com a nossa equipe. Nós sermos uma igreja verdadeiramente unida, que influencia, que não teme as estatísticas, porque nós sabemos que nós podemos mudar pela autoridade, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, qualquer estatística. Oh, Senhor Jesus, nós queremos agora, ó Pai, celebrar contigo, Jesus, essa tomada de decisão, de mudarmos, Senhor Jesus, de sermos transformados, para que verdadeiramente nós possamos ser a tua eclesia, uma igreja que influencia, que governa,
à maneira de Deus. Uma igreja que traz a realidade do céu para a terra, que traz a cultura do céu para a terra, que traz os princípios e valores do reino de Deus para nossas vidas, nossas famílias e aonde nós atuamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Agora, Pai, nós vamos, como o Senhor falou, celebrar essa ceia em memória, Senhor, de Ti. Então, em Lucas 22, 19 e 20, o Senhor, no dia que antecedia, a sua morte, Ele tomou o pão, partindo, dando graças, Ele disse: esse é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Comamos esse pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo, sabendo que estamos celebrando um pacto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Muito obrigado, Jesus. Celebremos, irmão. Uma salva de palmas para Jesus. O nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor da terra. Satanás, a terra não te pertence. A terra pertence aos filhos de Deus. E você sairá do seu trono, você estará destruído. Obrigado, Jesus, porque temos a certeza não só da nossa salvação, mas da tua vitória aqui na terra. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém.